Fala pessoal, hoje é o dia do nosso programa na Laje. Você sabe aonde, né? No Pico, no alto da colina, na nossa querida Vila Progresso. E hoje o nosso convidado foi e é linha de frente no combate da Covid-19. Do SAMU para a Laje, o enfermeiro, meu amigo, meu irmão, o Washington Miranda. Alô, produção! Gente nervosa! Tá fazendo nada, né? Então, vinheta neles! Bom, Washington, obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui participando, falar um pouquinho do SAMU. Uma pena que a gente não tem um sabadão desse, um churrasquinho, né? A churrasqueira tá aí, o carvão tá ali, só que faltou que tá muito caro, né? Carne. Mas eu sei fazer churrasco, né? Sabe fazer churrasco? Aí, qualquer coisa a gente pega, corta e assa aí. Ah, então maravilha. Então depois do programa vamos fazer aquela resenha. E a resenha agora vai ser falar um pouco sobre o SAMU, os atendimentos. Washington, vamos lá. Você que é enfermeiro, muita gente fala do tempo de espera do SAMU. Explica como funciona o atendimento a partir da ligação do 192, porque muitas das pessoas, às vezes, têm esta dúvida, né? Então, eu queria que você explicasse para o web espectador, porque o nosso programa vai também para as redes sociais, então legal. São os web espectadores. E também nós temos a ISTV, que passa também na ISTV no sábado, e os telespectadores, explica um pouquinho sobre esse atendimento. Quando o munícipe liga no 92? Tá bom. É um assunto polêmico, né? Porque a minha dor, ela é sempre maior que a do outro, sempre. Então, quando se diz respeito ao que é individual e entra num contexto comum, fica bem difícil explicar. Mas o tempo-resposta, Lincoln, e isso é muito interessante que a população entenda, o tempo-resposta, ele é desde o chamado, né, que foi solicitado, até a chegada da ambulância no local da ocorrência. Qual o problema? É que essa ligação, essa solicitação, ela passa por uma classificação, uma priorização. Então, quando o solicitante, o munícipe, faz o chamado 192, ele vai falar com um profissional que não é da área da saúde. Ele é chamado de TARM, Técnico Auxiliar de Regulação Médica. Esse profissional, ele vai atender o telefone e vai querer primordialmente saber qual é o endereço, onde está a vítima. Ele até vai perguntar o que está acontecendo para dar nome ao chamado. Mas depois disso, ele vai querer o endereço com referência. Isso é muito importante, porque às vezes o cara fala, olha, aqui é o bar do Seu Tunico. Só que o bar do Seu Tunico não está aberto à noite e a equipe fica rodando. Então essa primeira ligação, ela vai passar por um profissional que quer saber onde é. Localização. O local. Só que a população liga e está tão desesperada por causa da dor do familiar e quer explicar tudo para esse cara. E aí quando ele vai passar essa ligação para o médico vai perguntar, médico do SAMU, o que está acontecendo? Aí a pessoa surta. Mas como é que está acontecendo? Eu já expliquei tudo para o outro médico. Vocês não têm organização aí dentro? E começa a brigar. Então, é que também tá, às vezes não, né? Praticamente sempre, né? A pessoa tá vendo um ente querido ali passando mal, passando uma dificuldade. Então fica até um pouco tenso. E essa explicação é muito boa, Washington, porque para as pessoas saberem como que funciona o pré-atendimento. Então o pré-atendimento que você explicou aqui, explicou muito bem e bem didático, que a pessoa que vai atender quer saber localização. Exatamente. Localização. Onde esse paciente está? Onde está o paciente? Aí fez o primeiro atendimento, passa para um médico, Aí a pessoa que está do outro lado da linha, com o seu ente querido, passando mal, passando alguma dificuldade, acaba aqui repetindo a angústia que ela falou para a primeira pessoa, que a primeira Exatamente. pessoa não resolveria em nada. Não vai resolver, porque não é um profissional da saúde.
Aí o médico atende o telefone e ele vai fazer a priorização desses chamados. E ele vai perguntar o que está acontecendo agora. De fato, ele sabe, ele vai falar com alguém que pode resolver. Ou pelo menos pode ajudar a até minimizar. Até mesmo salvar uma vida, dependendo do que está acontecendo. Exatamente. No caso do engasgo, a gente vai falar talvez depois mais pra frente, né? O médico vai orientar, faz isso, faz aquilo, põe as pernas para cima, põe a criança para baixo, lateraliza a vítima e ele vai priorizar, falando assim, ó, esse chamado aqui, ele é alta prioridade, ele tem que ser atendido em até 15 minutos. Esse aqui é média prioridade, esse aqui é baixa prioridade. E agora nós temos no SAMU de Santos, né? Eu não estou aqui representando o serviço, né? É interessante falar isso. Sim. Eu estou aqui representando o enfermeiro Washington, mas eu trabalho com educação permanente dentro do SAMU, então eu preciso falar do serviço e como funciona. Então ele vai priorizar esse chamado dentro das 5 cores, e vai dizer, esse chamado é para atender em tantos minutos, esse em tantos minutos, esse em tantos minutos. É óbvio, Lincoln, que se eu tiver um chamado que pode ser atendido em até 2, 3, 4 horas, e pasmem, existe isso. É óbvio que se eu tiver uma ambulância parada na base, ela não vai ficar lá, ela vai atender. Com certeza. Só se for muito simples o caso. Aí segura um pouco a ambulância, porque pode acontecer de aparecer um outro caso muito mais grave. Entendi. Então, o que o médico faz? A gente chama de regulação médica. Regular é economizar recurso. É evitar mandar muitas coisas para muitos lugares ou qualquer ambulância para qualquer lugar. Então, o médico ele vai olhar para essa situação e falar assim, eu vou mandar o suporte básico, avançado, eu vou mandar as URANs, são as motos do SAMU, a motolância que o pessoal costuma dizer, ele vai fazer um estudo, fazer uma reflexão em cima desse caso. Mas primordialmente, a gente tem casos que são mais graves por natureza, pela idade, então idoso, gestante, criança, queda, acidente automobilístico. Então isso está acontecendo o tempo todo. E aí quando eu ligo lá e falo, ó, eu estou com vômito, eu estou com infecção de urina, eu estou com dor na perna direita, já tem uns 3 dias. Precisa da ambulância para isso? Entendi. Só que o médico não vai falar não. Ele vai falar assim, ok, eu vou mandar a ambulância, só que vai demorar um pouco. E aí quando eu estou usando a ambulância para esse tipo de chamado, as outras coisas ficam esperando. Tu tira uma da rede. Exatamente. Então a portaria ministerial, ela fala que a gente tem que ter uma ambulância básica para cada 100 ou 150 mil habitantes e uma avançada para cada 350 mil habitantes. Então, fazendo a conta rápido aqui, no município de Santos, nós teríamos que ter 4 ambulâncias de suporte básico e uma de suporte avançado. E eu vou explicar. Suporte básico, ela é tripulada por um técnico de enfermagem e um condutor. Suporte avançado é tripulada por um médico, um enfermeiro e um condutor. Então, eu espero que todos saibam a diferença, né, das categorias da profissão. E nós temos uma em Santos, suporte avançado, mas sabe quantas nós temos, o Lincoln? Você sabe, né? Lógico que você acompanha, você é amigo do SAMU. Nós temos 12 ambulâncias de suporte básico, 12. Mesmo assim, eu te pergunto, a gente dá conta? Não dá conta. Não dá conta do chamado, porque por vezes a população não sabe usar o serviço e por vezes nós mesmos não sabemos utilizar o recurso. Eu estou falando nós enquanto rede de atenção, né? Não vou dar nomes, mas existem algumas instituições que têm segurado a maca do SAMU. Isso é uma discussão que nós vamos, mais para frente, a gente vai falar sobre essa problemática. Problemática. Né? Que tem de algumas instituições, que nem UPA, né? Principalmente a UPA, de ficar com a maca retida e acaba que a maca retida nessa unidade para-se a ambulância. Então fica um veículo fora do atendimento. A ponta, né, que a gente chama, o cara da sala de emergência, às vezes o médico, o enfermeiro, a equipe, eles acreditam que o SAMU leva o trabalho e não é verdade. O SAMU, ele otimiza a vítima. Então, se você prender a maca do SAMU,
não vai evitar que novas pessoas se machuquem, que tenham mal súbito. Essas pessoas vão ficar ou represadas na residência e pode morrer, ou elas vão com carro. Vão pegar uma carona, o cara tá quebrado ali na rua, não tem ambulância, vamos levar de carro. Então, a gente precisa desconstruir a ideia de que o SAMU gera paciente, ele não gera. Só que quando eu prendo a maca dentro dessa unidade, eu estou prejudicando outras pessoas que estão precisando do serviço. Então é uma coisa que precisa ser falada, porque não é só Santos. Isso está acontecendo no país inteiro. As instituições especialmente apontam, porque isso geralmente, Lincoln, isso acontece com o cara que está lá na porta. Isso não é pactuação, porque os gestores sabem que não é para prender a maca, mas o cara está tão cansado lá, atendendo um monte de paciente, e eu entendo que é um problema também de superlotação, pacientes que não eram para estar ali nos PS, eles acabam indo para lá por um outro problema de atenção básica, que eu não vou nem entrar no mérito aqui, senão esse programa vai ser muito polêmico, né? Mas a atenção básica... vai demorar bastante. E vai demorar. Então a atenção básica ela precisa melhorar um pouco mais, né? E para que as UPAs não estejam tão lotadas e o SAMU não tenha tanta remoção assim. Bacana. Tu falou de um ponto sobre os PS, né? Os prontos-socorros, né? Que hoje a gente, aqui em Santos, são as UPAs, né? Sim. Que é o pronto atendimento da saúde. A porta de entrada do emergencial, né? Então, é as UPAs. E temos também as policlínicas nos bairros, que faz aquele atendimento da saúde da família, né? Isso. E também tá inserido também na rede. Eu quero fazer uma pergunta aqui, porque às vezes a gente é questionado lá no gabinete, tá, Austin? Da situação quando a policlínica pede a ambulância. Por que se demora tanto? Explica para o espectador. Teoricamente, assim, o SAMU, ele obrigatoriamente tem que atender o chamado primário. O que é o chamado primário? O chamado primário é aquele que acontece na via pública ou dentro da residência. Então alguém caiu, o idoso não fala, a criança se cortou, esse é o chamado primário. Então o SAMU obrigatoriamente tem que atender esse chamado. O problema é que existe o chamado secundário. O chamado secundário é aquele que acontece dentro de uma instituição de saúde. A exemplo disso, a gente tem um motoqueiro que bateu a cabeça, né? Moto versus poste, moto versus alto, o cara vai ter uma colisão, bate a cabeça, ele vai para a UPA, só que na UPA não tem tomografia, isso é normal. A UPA é um pronto atendimento. Uhum. Esse cara precisa fazer a tomografia. E como que ele vai fazer? Ele precisa ir até a Santa Casa, em outros municípios, até um local que tem essa referência. Precisa agendar, acionar o SAMU. Aciona o SAMU. É o SAMU que vai levar. Em alguns municípios, Lincoln, nós temos serviços diferenciados, né? Existe o 192, que seria o SAMU, e existe o serviço de remoção. O pessoal chamava aqui antigamente de as branquinhas. Só que aqui nós juntamos tudo. Por que isso? Porque, como eu disse, a portaria ministerial, ela fala que eu tenho que ter 5 ambulâncias no SAMU, num município desse tamanho. Nós temos 12, para atender essa remoção também, esse chamado secundário. Então, eu tenho que fazer o chamado secundário da UPA para a Santa Casa, da UPA para o estivador, da UPA para a residência, da Santa Casa para a residência. Então tem o paciente de alta, o paciente é acamado, ele não anda. Como é que ele vai para casa? De táxi? Não dá. Eu preciso atender esse paciente enquanto município. Sim. E hoje o que nós temos é o SAMU fazendo esse trabalho. E que em alguns conceitos não seria adequado fazer. Mas como nós temos ambulância a mais, a gente abraçou essa causa para o paciente não ser prejudicado. Qual o problema? É que existe um misto aí de chamado secundário e primário. E aquele paciente que vai na policlínica e está com uma pressão alta, por exemplo. Esse paciente, teoricamente, ele teria que ir para a UPA. Teria que ir. Entretanto, eu tenho uma unidade básica de saúde que tem um profissional médico, um profissional enfermeiro, técnicos de enfermagem. Nem todas as policlínicas estão equipadas para atender uma situação de emergência. Mas algumas situações elas podem ser remediadas.
Porque quando eu trato aquele seu João que está lá na policlínica com 18/12 de pressão, eu posso dar um não vou medicar, que eu não sou médico, né? Mas eu posso dar um Mas o médico está lá para prescrever. Ele pode dar um antihipertensivo pequeno, um captoprilzinho para o paciente, aguarda meia hora, o senhor vai para a policlínica, vai para a UPA. O senhor pode ir para casa e volta aqui amanhã. A gente vai fazer um mapeamento. Então, tem pacientes que não precisam da ambulância. E é por isso que o médico lá no SAMU, ele entende que quando alguém da policlínica está ligando, por mais que seja uma vítima, ele está tratado, ele está cuidado, sendo assistido, ele está sendo assistido. Por um profissional médico, os profissionais de enfermagens, né? Sim, então lá tá atendendo ele. Então acaba que, às vezes, muitas das pessoas precisam ter esse entendimento, né? Quando está numa unidade, uma instituição de saúde, né? Uma unidade, uma policlínica, um pronto atendimento, já tem os próprios médicos que podem auxiliar na condução do que ele está passando ali, o problema que ele está passando. Né? E acaba que esses chamados demorando de 2 a 4 horas, né, Washington? Sim, sim. E isso é natural, porque pensa que eu tenho um paciente que está na policlínica, está consciente, está respirando, não está sangrando em jato, não está com fratura exposta. Esse paciente, ele está assistido. Dentro de um universo onde eu tenho idoso que não respira, que caiu no banheiro, está inconsciente, atropelamento, queda de criança de 5 andares, de 3 andares, queda de idoso de escada, eletricista que foi foi trabalhar e está em parada cardíaca por causa do choque. Dentro desse universo, a policlínica vai ter que esperar. Por conta disso, Lincoln, nós temos um projeto aqui em Santos. Esse projeto, ele inclusive foi idealizado pela enfermeira Juliana, né? Ela é chefe do SAMU de Santos hoje. Vou mandar um abraço para a Juliana, para o nosso coordenador Marcelo Ismail e para o nosso chefe de departamento, o Devanir. Então, um abraço para eles aí que me liberaram estar aqui hoje, né? Óbvio. Autorizaram, né? Mas bacana. Muito bem. Esse projeto, ele já tem sido estudado há muito tempo, né? E agora saiu do papel com essa nova gestão. O que prevê esse projeto? Quando o paciente estiver na policlínica, ele pode ser assistido pelo enfermeiro. Porque, por vezes, o médico tem a sua agenda, ele atendeu todos os pacientes, terminou o horário dele, ele vai para uma outra policlínica ou para uma outra instituição. O enfermeiro está lá sozinho. E aí o enfermeiro fala, mas eu não posso medicar. Ele pode medicar porque tem uma regulação médica, 24 horas. Então, se você ligar para o SAMU qualquer hora do dia, você vai falar com o médico. E a policlínica deve lançar a mão desse recurso também. Isso é chamado, Lincoln, de telemedicina. Telemedicina. Então, a telemedicina, ela prevê que o enfermeiro vai acolher a orientação médica e vai medicar o paciente ali na policlínica. Se for muito grave, ambulância. Se for algo que é tratável ali com medicação e conforto e espera, observação, esse paciente vai sair de alta dali mesmo. Ele vai ser medicado ali e vai se receber alta dali. Ah, mas eu sou enfermeiro, não posso mandar o paciente embora para casa. Mas o médico regulador do SAMU, ele vai autorizar. Ou não também, viu, Lincoln? Porque dependendo do médico que estiver lá, ele fala, não tenho segurança no que estão me passando, então eu vou mandar a ambulância assim mesmo. Mas o que é importante é que eu preciso desconstruir a ideia de que ligou 192, eu tenho que mandar a ambulância. Por vezes o SAMU é orientação, é educação. Isso que nós estamos fazendo aqui também é um trabalho do SAMU, é educação para a comunidade. Pô, show de bola, Washington. Washington, vamos falar um pouquinho. Primeiramente vamos falar também, nós estamos nesse sábado, né? Passando um pouco da hora do almoço, nós temos 2 patrocinadores aqui, que é o HB Burg e também o The Donuts, né? O HB Burg faz aquele hambúrguer suculento, aquele hambúrguer top mesmo. Aqui nós temos o QR Code, quem quiser aproximar seu celular para localizar e fazer o seu pedido. Hoje você pode fazer seu pedido, peça o seu lanche de qualidade.
tem aquela sobremesa do Dedanes lá, aquele de chocolate, aquele de creme. Você pode fazer seu pedido que o pessoal tá lá para te atender, da Dedanes e também da HB Burger, lá do meu amigo chefe Douglas e meu irmão Luke. Forte abraço! Voltamos aqui com o nosso entrevistado. Tem que fazer um mexanzinho, né, Austin? Porque senão os patrocinadores cortam e a gente não acaba degustando dos produtos, né, que vão chegar aqui pra gente comer também um hamburguinho de qualidade. Ó, deixa eu te falar. Quando a Juda me ligou e ela falou, né, do patrocinador, eu falei assim, eu vou parar de comer agora. Então já tem os 2 dias que eu não tô comendo, viu? Fica tranquilo. Então... Fica tranquilo, tu vai comer um hambúrguer top. Depois tem uma sobremesa lá do Dedanes. Deixa eu te falar, Austin, fala um pouquinho do teu trabalho no Núcleo de Educação Permanente, o NEP. O NEP. O NEP, grande NEP, que eu quando conheci, virei um amigo do SAMU, virei teu amigo, teu irmão lá em 2017, né, quando nós se aproximamos, aí eu assumi a legislatura, a gente ficou sabendo desse trabalho maravilhoso e a gente até transformou em projeto, mas projeto no município, né? Graças a vocês, porque isso é uma ideia, não é a ideia do vereador, o vereador só legisla, né? E as ideias vêm das pessoas de fora, e as pessoas que estão ali na ponta, na ponta do trabalho, tanto da saúde, tanto da cultura, do esporte, e você como da saúde, trouxe esse projeto maravilhoso para o nosso gabinete, que é o NEP. Conta um pouquinho para as pessoas aí o NEP. Nós fizemos um aqui na Vila Criativa, na Vila Progresso. Foi um sucesso. Foi muito legal. Bom, não tem como a gente falar sobre isso e não fazer menção nos precursores, né? Então, o SAMU de Santos, em 2017, 2015, se eu não me engano, ele foi chefiado pelo Dr. Luiz Carlos, né? Ele entrou como coordenador. E junto com ele o Barbosa. Outra pessoa, o Barbosa, Dr. Luiz, a gente tem amizade aí desde aquela época, 2017. Quando eu cheguei, eles já estavam lá. Vocês já estavam lá, né? Sim. Então, na verdade, nós fizemos... Frio Ternura. Não, tem um quarteto fantástico. Tem o enfermeiro Luiz também. O Luiz participou ativamente do processo. Era o quarteto fantástico. Era. O Dr. Luiz Barbosa, eles eram chefias, né? Propriamente ditas. O Luiz, ele passou por um tempo acompanhando a coordenação, mas ele não assumiu o papel de chefia, né? Enfim, nós começamos isso lá atrás. E eu tenho que agradecer muito o Dr. Luiz Barbosa, enfermeiro Barbosa, porque eles acreditaram na educação. E eu sempre estava falando isso. A diferença do serviço público e do privado é a educação. Então, quando a gente acredita no treinamento, na educação, a gente dá qualidade para o serviço. E hoje é muito comum, em alguns municípios, você pode reparar, você que está nos assistindo aí, olha para o seu município onde você trabalha. Procura saber como é que o SAMU funciona. Se existe um grupo ou uma pessoa, pelo menos uma pessoa, responsável pelos treinamentos e só para isso. O que é muito comum hoje, Lincoln, e é uma tristeza, é você pegar um médico ou um enfermeiro que tenha essa expertise da educação, do treinamento, e coloca o cara para treinar e na ambulância. Coloca o cara para treinar e na regulação médica. Então não existe um profissional específico para o treinamento. E a primeira coisa que nós fizemos lá em 2017, 15, eu estou meio perdido com a data, tá? Foi isso, nós para tudo, nós vamos pegar uma equipe e vamos deixar só para educação, para o treinamento. E foi o que aconteceu. Eu identifiquei que havia algumas coisas que precisavam ser tratadas, né? Eu perguntava, por que não tem isso? Por que você faz assim? Por que você trata essa fratura desse jeito? Por que não faz numa linha? Por que a ambulância é assim? Por que tem esse material? Não, a gente faz assim porque é empírico. Então, vamos estudar, montar um protocolo, montar um fluxo de treinamento, e foi muito legal porque nós criamos uma prática que os
funcionários que saíam de férias, quando eles voltavam de férias, eles não voltavam para a ambulância. Eles vinham para o Núcleo de Educação Permanente, que ainda não era esse nome, e ficavam 4 dias revendo tudo aquilo que eles já sabiam. Reciclando. E era muito legal porque as pessoas viam outros profissionais que estavam no período noturno ou no outro plantão que não se via há anos. E isso ajudou muito. A gente pensou, pera um pouquinho, vamos estender isso e falar um pouco da telemedicina? E a gente começou a chamar enfermeiros de fora das policlínicas, técnicos de policlínicas, que podiam também ajudar na escala, que a escala estava muito defasada naquela época. Então nós chamamos pessoas para aprender o curso do APH, não sei se todos conhecem, APH é Atendimento Pré-Hospitalar, é um curso específico para o cara que quer trabalhar no SAMU, alguém que quer trabalhar numa ambulância, por exemplo, ele já vai chegar com esse certificado, eu tenho o APH. O que o APH fala, né? Sobre quais assuntos? Sobre todos os assuntos. Ele fala tanto de suporte básico de vida, suporte avançado de vida, ética, condução de direção de veículo de emergência. Então, ele serve para o condutor também, para aquele cara que é bombeiro civil e quer trabalhar com resgate. Muito bem, nós fizemos um curso na modalidade APH e começamos a treinar as equipes. Ele veio tomando várias formas, Lincoln. Era só à noite, só de dia, 4 dias. Depois ele ficou online por causa da pandemia. E aí nós trouxemos esse projeto, né? Essa fala para você. Eu agradeço Lincoln, até hoje. Olha, nós temos esse problema aqui. E agora eu vou explicar por que eu estou falando de outros municípios, Lincoln. Porque se mudasse a chefia do SAMU, e muda, né? Cada ano muda. E o cara chega lá e fala assim, pera um pouquinho, vocês estão aqui treinando? Não, todo mundo para ambulância. Ou vai fazer as duas coisas. Então nós falamos, a gente não pode ficar à mercê de pensamentos, né, devaneios. Então vamos criar um projeto de lei que fala, tem que existir treinamento, tem que existir um órgão dentro do serviço que dê treinamento e que fique fazendo isso. Nós trouxemos esse trabalho para o vereador Lincoln, ele olhou, estudou, mudou muitas coisas bacanas, né? Colocou inclusive participação público-privada, desde que não seja com contrapartida financeira, né? Sim. Então, se tiver uma instituição particular que quiser um treinamento do SAMU, lógico que não profissionalizante, né? E quiser dar uma contrapartida, eu quero dar poltrona para vocês, aquelas cadeiras giratórias para os telefonistas. Eu dou essas cadeiras e vocês fazem um treinamento da minha empresa. A gente vai lá e faz. Graças a você e a unanimidade na Câmara. Quando a gente leva o projeto, até mesmo falar de todos os vereadores naquela época, né, dos 21, porque assim, às vezes quando a gente traz um projeto, o projeto não é do vereador, né? O projeto vem de um grupo, de um núcleo, né, que traz a proposta para o vereador estudar. Aí cabe o vereador falar assim, dá pra gente poder seguir em frente ou não dá? E acaba o que aconteceu, que a gente seguiu em frente e todos os vereadores, com unanimidade, né, todos os vereadores aceitaram, porque a educação é primordial, Washington. A educação a gente vê como primordial. E o NEP tá aí para poder transformar os prontos atendimentos, primeiros socorros, né, através dessa educação. Meu irmão, obrigado aí por aceitar o nosso convite mais uma vez. Pessoal, chegamos ao fim de mais um Na Laje, um tema polêmico, um tema educacional que a gente traz para vocês, né, para vocês entenderem como é que funciona o SAMU e até mesmo o projeto que é o NEP, o Núcleo de Educação Permanente do SAMU. Então esse é um projeto do Washington com todo o corpo do SAMU, que era o antigo o enfermeiro Luiz, o enfermeiro Barbosa, o doutor Luiz, fora outras pessoas também que vêm participando e contribuindo. Agregaram, que... E o Washington foi uma pessoa que não deixou o bastão cair, não deixou o projeto morrer, porque às vezes as pessoas têm o projeto e acaba que o projeto não vai para frente por conta de não vai andar e deixa de qualquer jeito. E meu irmão, tá aqui
o meu abraço, porque tu não desistiu desse projeto maravilhoso. Obrigado, Lincoln. Obrigado. Valeu, Grande pessoal. abraço. Esse foi mais um Na Laje com Lincoln Reis. Um abraço.